Muito bem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 vai dizer o seguinte: E para que não me ensoberdecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Bom, ninguém sabe, pessoal, que espinho na carne é esse que Paulo fala. Ele só diz que é um mensageiro do diabo, que é como batesse nele, maltratasse ele. Hoje eu quero pregar para você essa palavra em relação a você ter paz no meio de uma guerra. Porque se você pega um espinho e coloca na sua carne, dói, espeta, dói, machuca. E Paulo vai dizer que ele teve esse espinho na carne. Um mensageiro do mal que esbofeteava ele, maltratava ele. E como qualquer um crente, Paulo vai orar, né? Olha o versículo 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Quando a coisa apertou a primeira vez, ele orou. Quando a coisa apertou a segunda vez, ele também orou. E quando a coisa apertou a terceira vez, ele também orou. Então, a parte dele, ele fez, que é orar. É o que você faz. Você ora, você clama. A resposta de Deus não foi aquela que ele queria. Mas veio uma resposta. Por que eu estou pregando para você sobre ter paz no meio da guerra? Porque tem gente que ela está numa guerra espiritual. Ela está numa batalha espiritual. E ela não se conforma com os resultados. Ela não aceita, ela fica agressiva, ela fica nervosa, ela fica sem paciência, ela fica em agonia. Quando Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar aquele espinho, olha a resposta de Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em outras palavras, não, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua vida, mas a minha graça te basta. Diga glória a Deus. Ô Paulo, o que eu sou, o que eu tenho, basta para você. Você está suprido de mim. Então você vai viver esse ministério com esse espinho na carne. Você vai viver esse ministério com esse mal aí mesmo. Ah, mas Senhor, dói demais. Mas a minha graça te basta. Ah, mas isso aqui está me incomodando. Mas a minha graça te basta. Ah, mas eu não quero não. Mas a minha graça te basta. O que nós temos visto, pessoal, em algumas igrejas, em algumas pessoas? Insatisfação, nervosismo, agitação. Eu quero, tem que ser desse jeito, eu sou de Deus,
eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou da igreja há tantos anos, eu oro, e Deus vai fazer. Quando fala vai fazer, e quando fala Deus tem que fazer, é pior ainda, Deus tem que fazer. E Deus fala, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do meu jeito, assim diz o Senhor. Lembra quando Jesus estava pregando o Evangelho, aí chegou um mensageiro e falou assim, Senhor, o irmão da Marta e da Maria está doente, o Lázaro. E ela me pediu para vir aqui para falar para o senhor que ele está doente. O senhor pode ir lá? Ele falou, depois eu vou. O mensageiro na mente dele, vamos comigo. Eu vim aqui para falar para o senhor que ele está doente, mas eu vou levar o senhor agora. Eu falo, não. A Bíblia fala, e demorando ali, ele demorou de propósito. Lázaro morreu. Quando Jesus chega, qual é a resposta de Marta? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Não é do seu jeito. Tenha paz. Tenha paz nesse processo, nessa guerra, nessa batalha. Porque o Deus a quem você serve, Ele tem um controle de tudo. Paulo podia falar assim, se o Senhor não tirar esse espinho, então eu não prego mais. Se o Senhor não tirar esse espinho, então eu me calo. Se o Senhor não tirar esse espinho, então eu não vou mais pregar o Evangelho. Se o Senhor não tirar esse espinho, é vergonhoso, porque eu sou pastor, eu sou apóstolo, e tem esse mal na minha vida. Quem está entendendo? Você sabia que tem um bocado de pastor doente? E ele não fala para a igreja porque tem vergonha? Ele tem medo da igreja virar as costas? Há 7 anos atrás, nós cuidamos de um pastor. A esposa dele ligou para nós e falou, Bispo, ajuda a mim e meu marido. O que foi? O meu marido está internado com câncer. E ele avisou a igreja, nós alugamos uma igreja, alugamos uma casa, eles abriram uma igreja para eles, lá em Tibiri. Aí meu marido ia se internar na segunda-feira, né? No domingo na igreja, ele falou para os membros, pessoal, eu descobri que eu estou com câncer, vou ter que operar. E a minha esposa vai estar aqui na igreja, ajude ela na igreja, não deixa a igreja abandonada não. Aí sabe o que os membros falaram para ela? A gente vai procurar outro pastor da igreja, porque pastor não fica doente. E abandonado. Atrasou o aluguel da casa, aluguel da igreja. Já iam passar necessidades financeiras. Fome. 4 filhos o pastor. E eu falei assim, olha, situação financeira eu não tenho como ajudar vocês. A nossa igreja estava passando a dificuldade também. Mas eu acho que eu tenho alguma voz. Eu posso ir no Facebook e divulgar. Ela, você me permite? Não permita, eu entrei. Dando a paz do Senhor ao povo. Nós temos um pastor que é um amigo nosso, eu falei, está passando necessidade. Na época nem Pix existia. Tinha um depósito acho que era da sogra dele, da mãe dele, da mãe dele. E nós demos lá no mundo da conta, o pessoal não tem nada a ver com a comunidade dos adoradores, é outra igreja, é um pastor, e as pessoas, e voou. Eu sei que naquele dia deu, acho que mais 5.000 visualizações no mesmo dia, todo mundo, e o pessoal ajudar. Teve gente que trouxe cesta básica, fralda para as crianças,
sabe? Ela recebeu mais de 5 mil reais, se não me engano. Pagou tudo que teve que pagar. Pagou os aluguéis atrás, pagou tudo, entregou a igreja. Não tinha mais igreja, os membros foram embora. Paulo também podia fazer isso, né? Ó, eu estou com esse espinho na carne, então eu não vou mais pregar o evangelho, porque é uma vergonha, Senhor. É uma vergonha. Mas não. Olha a palavra que Deus deu para ele. Deixa eu ler de novo o versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Olha para mim. Você não precisa de mais nada. Só da graça de Deus. Glória a Deus. Só da minha graça. Ah, mas eu não tenho isso. Você tem a graça. Ah, mas está faltando isso. Mas você tem a graça. Amém? Amém. Lembra daquele testemunho de uma pastora, que eu gosto tanto dela, lá de São Paulo? Esqueci o nome dela agora. Ela falou que ela morava num barraco, numa casa feia, caindo nos pedaços. Ela falou, poxa, eu sou pastora, prego o evangelho. Eu já fui em cada igreja rica, eu prego. As pessoas são prósperas e a minha casa desse jeito, caindo nos pedaços. Ela falou assim, se Deus não me der uma casa nova, eu paro de pregar o evangelho. Ó. Ela falou que estava em São Paulo, andando na rua de São Paulo, um frio, uma chuva. Aí lá na rua, um mendigo, morador de rua, deitado em cima de um papelão com um cobertor. Ei! Vem aqui! Ela olhou assim para um lado. É comigo? É você mesmo, vem aqui! Eu quero você aqui! Cara, eu? Ir conversar com um mendigo? Vou nada! E eu falar com um mendigo? Vou nada! Aí passou uma mulher no lado da pastora, você deixa de ser rebelde e vai lá porque ele está chamando. Ó. E ela foi. Toda desconfiada ela foi. Toda desconfiada. E quando ela chegou perto do mendigo, o mendigo falou assim, assim diz o Senhor. Eita. Só porque você não tem uma casa nova, você quer deixar de pregar o meu evangelho? Se eu quiser, eu te mato agora. E boto outra pessoa no teu lugar. Você lembra da onde eu te disse? Um mendigo, pessoal. Que não tem nada a ver com a história. Um mendigo que depende de comida na rua. Esmola. Aí você pode falar assim, mas o que esse morador de rua tem para dizer? Ele tem a graça. Porque Deus usou ele. E aí? Ah, mas ele é mendigo. Mas foi boca de Deus para sacudir aquela pastora. Ela falou, nunca mais. Ela falou que deixa de pregar o evangelho. Quem está entendendo? Lembra daquela história dos 4 leprosos que foram lá em Samaria para dizer que tinha comida para aquele povo de Samaria? Possivelmente eles morreram leprosos. Mas foram os 4 que trouxeram a notícia de que tinha comida para a cidade. O problema que nós estamos vivendo hoje é esse. Acontece um problema na sua vida e você quer parar. Acontece algo na tua vida, você quer, não, eu não posso fazer. Você pode fazer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Diga glória a Deus. Deixa eu ler a resposta do versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha para mim, você tem uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar
nesta fraqueza e Ele vai usar cada um de nós. Amém? Já teve um testemunho de um irmão que ele foi trabalhar de faxineiro numa escola particular. Na hora dele assinar para receber o seu salário, ele pegava o dedo, que não sabia escrever nem ler escrever. E hoje ele é o dono da escola. E aí? Sem saber ler e sem saber escrever, é dono de uma escola. Porque tem gente que ela bota a dificuldade dela na frente. Eu não vou mais ser usado por Deus, não. Eu não quero mais ser usado, não. Ou eu não quero mais fazer isso, não. Por quê? Não, por causa disso. Se eu não me engano, para falar uma besteira, mas Moisés, parecia que Moisés era gago. Quando ele fala para Deus, Senhor, bota outro porque eu sou pesado em línguas. Possivelmente ele era gago. Ele falava direito. O que Deus falou para ele? Quem é que fez a boca do homem, Moisés? Não fui eu? Abra a boca que eu vou te encher. Senhor, eu não sei falar. Então tá bom, Moisés. Eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala com Faraó. Mas faz a obra. E até hoje está na história. Um homem gago na frente e 12 milhões de pessoas atrás, seguindo um gago. Gideão, a tribo mais pobre, a família mais pobre da tribo, o mais pobre da família era ele. Vai nessa tua força e eu livro Israel. Em outras palavras, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Em outras palavras, Deus vai trazer paz para você. No meio dessa guerra, no meio dessa batalha, no meio dessa luta, bispo, eu não tenho condição. Você tem fé, você tem a graça de Deus. A minha graça te basta. Então vá. Porque Deus é com você. Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu fiz uma reunião numa igreja que tinha pastores, mais tempo de obra do que eu, mestrado em teologia, sabe da Bíblia de ponta a ponta. Eu lembro que eu estava pregando e eu citei um versículo da Bíblia sem saber onde está escrito. E o pastor, capítulo tal, versículo tal, do livro tal, eita, sabe lá Deus. E eu lembro que na metade da pregação, eu já pregando a metade do meu sermão, e o pastor falando. O que ele falava batia com a minha pregação, eu escutando ele falando, só que chegou uma hora que ele ficou mudo. E eu fui pregando, e o fogo foi descendo na igreja, e eu pregando, o fogo descendo na igreja. Quando acabou a reunião, quando acabou tudo, ele falou assim, pastor, que palavra, hein? Até a metade da reunião, até a metade da palavra eu sabia que o senhor ia pregar. Mas depois o senhor foi para um lado que eu nunca imaginei. Mas não fui eu não, filho. É Deus. Eu poderia falar assim, eu sou fraco, não dá para mim nessa igreja porque aí tem mestre. Mas Deus usa. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Agora você tem que ter paz. Paz com você mesmo. Acreditar em você mesmo. Paulo tinha um espinho na carne. Batia nele, espetava ele. Ele não queria aquilo, mas Deus falou que iria ficar com aquilo. Então, o que ele tinha que fazer? Buscar graça. Glória a Deus. Você acha que o bispo Leandro todo dia acorda crente? Tem dia que eu acordo sem fé nenhuma. Tem dia que eu acordo sem nenhum pingo de fé. Parece que a noite todinha a fé foi embora. Mas eu acordo e ainda digo, Senhor, governa esse dia.
Abençoa esse dia. O Senhor vai fazer a obra. Às vezes vem umas notícias carregadas para a gente, eu falo, meu Deus, que notícia. Mexe com a gente. É a fraqueza. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Recebe essa palavra? Para eu terminar, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus. No dia que você se sente fraco, é aí que você é forte. No dia que eu acordo sem nenhuma fé, é que eu estou com fé mesmo, sem eu saber. Sabe aquele dia que você quer chutar o pau da barraca? É aquele dia que a fé está com você. A força está com você. É o diabo tentando enfraquecer você. É Satanás tentando roubar a sua paz. É um mal. Eu já vi gente parar. Eu já. Não vou mais fazer isso não, bispo. Não vou mais trabalhar para o reino de Deus. Não vou mais para a igreja. Por quê? Eu pedia isso e Deus não me deu. Eu pedi isso aqui e Deus não fez. Então não quero mais. E se arrebentar todinho. Porque coloca a fraqueza na frente, a necessidade na frente. Você pode ser sincero e falar, está me faltando isso, tem coisa que eu não estou gostando, mas a tua graça me basta. Aleluia. E eu vou passar por tudo isso. Amém? Recebe essa palavra? A maior igreja evangélica do mundo fica na Coreia. É uma igreja evangélica do Evangelho Pleno. É o nome da igreja. Ela tem mais de 500 mil de membros. E a igreja, se eu não me engano, só tem 10 mil cadeiras. Então não cabe todo mundo. Lá para você assistir a reunião, você assiste com você tem que pegar na secretaria uma senha para assistir a reunião. Eu estava vendo a história. Tem membro que assiste uma reunião, às vezes uma vez no mês. Não porque ele não quer, porque não dá para ele ir. A igreja é cheia. É senha. Primeira reunião, 10 mil pessoas. Segunda reunião, 10 mil pessoas. Só assim, pancada de pouco dentro da igreja. Aí eu peguei para assistir a reunião sexta-feira. Obrigado. Aí você vai lá e assiste. E agora? Só mês que vem. Aí você vai ver a história do pastor. Como é que começou a igreja. Ele contando, você chora. Que ele era pastor, não era solteiro. E o país estava em guerra. E acabou a guerra, ficou aquela devastadora, aquela coisa brava no país. Ele foi no lixo e achou uma barraca de exército. Aquelas tendas de exército, você vê nos filmes. E ele pegou aquela barraca rasgada e fez ser uma igreja. E ele evangelizando, vão lá na igreja. A igreja vai ser ali. Era no terreno, uma barraca rasgada no quartel do exército. Ele botou algumas cadeirinhas e lá fazer reunião. Aí teve uma senhora que era pobre, miserável, doente, com os filhos doentes, e o marido era cachaceiro que batia nela.
Aí ele soube que o marido bateu nela na rua, espancou ela. E ele foi lá evangelizar ela. Ela estava toda marcada. Se vão lá na igreja que Jesus vai mudar a sua vida e a vida do seu marido. E ela falou, será, pastor? Vai. Onde é a igreja? Aí ele deu o endereço. Ela foi. Quando ela chegou lá, viu uma barraca rasgada com as cadeiras. E ela falou assim para ele, tá no livro, né? Eu li o livro e eu chorei com essa parte. Essa é a sua igreja, pastor? O senhor disse que ia me ajudar. O senhor está precisando de ajuda? O senhor não tem nada. Olha a miséria que o senhor está vivendo. E ele falou, fica na reunião que Deus muda a sua vida. E ela assistiu a reunião. Numa tenda rasgada, umas cadeirinhas. Quando ela voltou para casa, o marido não fez nada com ela. Aquela semana toda não bebeu. Na outra semana não bebeu. E ele falou, tu tá aí? Não, eu estou indo numa igreja, quero ir com você. Resumindo, os dois se converteram, se batizaram nas águas, todo mundo ficou sabendo que aquele bebum que batia na mulher agora da igreja, e muita gente que tinha marido que bebia quis ir para a igreja dela. Então, quando foi ver, a igreja foi crescendo, crescendo. Hoje é a maior igreja evangélica do mundo. A minha graça te basta. Aquele pastor, ele poderia falar assim, ó, o senhor quer que eu pregue aqui? O senhor não é rico? O senhor não é o dono do ouro e da prata? E por que eu estou nessa barraca aqui? Por que eu estou vivendo essa miséria aqui? O senhor quer que as pessoas venham desse jeito? Ninguém vai vir. Ele não falou isso. Mas ele aprendeu que a graça de Deus, oh, aleluia, se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei o seu problema, amado, mas eu sei que a graça de Deus está aqui. E nós vamos clamar a Deus pela graça dele. Eu quero pedir a Deus aqui nessa noite a graça dele na sua vida. E que essa graça se manifeste na sua vida. E Deus vai fazer uma grande obra. Você crê nisso? Recebe essa palavra? Então glorifica a Deus por essa palavra.